achar que a mídia brasileira, os outros políticos brasileiros, os estrategistas, achar que essas pessoas não sabiam que o Bolsonaro estava fazendo a utilização das técnicas de comunicação do Hitler desde o início é muito infantil. Nesse vídeo aqui, eu falo claramente, olha, o que o Hitler tá fazendo, o que o Bolsonaro está fazendo é utilizar a técnica de comunicação, o discurso nazista, que é claramente encontrado nesse livro do Hitler, que está disponível em português para qualquer um baixar pela internet, porque funciona muito bem nos períodos de crise. Então as pessoas me respondiam da seguinte forma: mas como que você fala uma besteira dessa? O Hitler até gosta dos judeus. Não, gente. Existe uma diferença muito grande em utilizar as técnicas nazistas e o judeu ser exatamente o judeu do Hitler. Utilizar as técnicas nazistas, utilizar o ensinamento de Goebbels, como diria aí a pronúncia que o Leo Atucci me corrige sempre, é utilizar um momento de crise social e crise econômica para entrar no coração das pessoas, fazendo de conta que você é o cara enérgico que vai solucionar o problema. Utilizar a oportunidade de convencer uma pessoa de que ela precisa de um governante pulso firme e colocar na cabeça das pessoas que existe um grande inimigo ideológico, que é o comunismo, e um grande inimigo em solo nacional, que é o petista, né? Isso tudo aí foi muito bem aplicado pelo bolsonarismo. Eu lembro, Daphne, que quando eu fiz esse vídeo, e tá tudo disponível também, então esse vídeo aqui é de 2016, nem 2 meses, 1 mês depois desse vídeo, tem um outro vídeo que é um debate a respeito desse assunto. E no debate, eu não apenas mostrei para o rapaz que, entre aspas, me desafiou ao debate, como eu trouxe elementos. Por exemplo, eu mostrei como que a gente pode fazer um paralelo entre a comunicação do Hitler e a comunicação, obviamente, do Bolsonaro, e trouxe os elementos que existiam no nazismo adaptados ao cenário brasileiro. Tudo isso num vídeo que eu vou inclusive compartilhar na guia comunidade do canal Leonardo Stoppa, para que vocês possam ver, assim, eu trouxe fundamentado, eu busquei no livro do Hitler. Olha, o Hitler fala de marxismo tantas vezes, é o mesmo ataque ao comunismo que a gente tem no Brasil hoje. O Hitler fala do judeu, o judeu do comunismo, o judeu do bolsonarismo é o petista, né? É o esquerdalha que tem que ser metralhado. O Hitler, essa mesma técnica. Olha, a técnica é muito Bolsonaro de hoje. Você acha um grande problema, um inimigo dentro do solo nacional, que é o petista. Você acha um grande inimigo ideológico, na época era o marxismo, hoje é o comunismo. E a partir daí você se propõe como sendo a única solução dentro do solo nacional que vai combater aquele grande inimigo. E uma coisa interessante que a gente precisa notar é que o Bolsonaro não venceria as eleições. O Hitler também não venceu as eleições. O partido do Hitler, ele estava caindo, porém o Partido Comunista Alemão estava crescendo, e a elite alemã colocou o Hitler no poder para evitar o crescimento do comunismo, assim como aconteceu no Brasil, em que o medo do comunismo, ou seja, o Hitler levou o povo alemão a um medo tão grande do marxismo, a ponto da elite alemã, a elite judaica alemã, ter colocado o Hitler no poder para evitar a possibilidade do marxismo chegar realmente e tomar aí as empresas dos empresários da Alemanha. Hoje no Brasil nós tivemos o cenário repetindo. Eles conseguiram colocar tanto medo na cabeça do brasileiro a respeito de comunismo, Cuba, Venezuela, que nós tivemos o empresariado brasileiro pagando fake news, né, fazendo todo esse trabalho de impulsionamento de WhatsApp e Twitter, com medo realmente do Brasil virar Cuba, Venezuela, com medo do comunismo. Mas enfim, a grande realidade que é preciso dizer a respeito desse assunto, Daphne, é o seguinte: primeiro, todo mundo sabia disso. O povão podia não saber, mas é muito difícil acreditar que exista um jornalista que realmente tenha estudado o jornalismo e não tenha percebido que o bolsonarismo, não só o Bolsonaro, o bolsonarismo, Bolsonaro, seus filhos, seus ministros, toda a sua equipe, aplica de forma assim, aplica religiosamente as estratégias de comunicação do Hitler e também, obviamente, do ministro do Hitler. Quem falar comigo que existe uma pessoa da área de comunicação social ou uma pessoa da área de política que não tenha percebido de forma clara isso, eu falo: olha, você está na área errada, se você não percebeu isso.
Agora, por que precisou de um funcionário do Bolsonaro, sem querer, só colocar a estratégia pública para todo mundo se manifestar? E aí entra a parte que eu falo que é uma parte muito delicada. A comunidade judaica não se incomoda com o Brasil ser um país que emprega de uma forma religiosa a ideologia nazista em solo brasileiro. Não. Por quê? Porque a vítima do nazismo brasileiro não são os judeus. A comunidade judaica se incomodou com uma citação ao nazista que tinha como vítima a comunidade judaica, que é bem diferente. Ou seja, o que incomoda essa comunidade, ora, me desculpe se você faz parte dela, a minha intenção não é, obviamente, falar do judeu, é falar da política de Israel e falar da expectativa de um povo em relação ao comportamento de um país. O que incomoda essa comunidade e o que incomoda o governo de Israel é fazer uma citação ao cara que implementou o nazismo contra o judeu. O cara que está implementando o nazismo dentro do Brasil contra negros, homossexuais brasileiros e contra as pessoas mais humildes dentro do Brasil, aquelas que têm ideologia de esquerda, isso não me incomoda. É mais ou menos assim, dessa vez nós estamos do lado do opressor, ou seja, já que dessa vez o Hitler Tupiniquim é nosso, que ele mate a nova versão de judeus. Nunca na história da humanidade um governo aplicou tanto o nazismo como o governo de Israel. A diferença básica é que, quando o povo judeu era vítima do nazismo, eles eram, obviamente, os que estavam sendo exterminados. Hoje eles aplicam o nazismo e estão exterminando a população de Gaza. Ah, é o povo judeu? Não, não é o povo judeu. É um babaca de um governante de Israel que tem tanto controle sobre as pessoas, tem tanta capacidade de formação de opinião, que ele realmente consegue convencer o povo de Israel e consegue convencer o povo ao redor do mundo que a população de Gaza precisa morrer nos campos de concentração. Que é isso que a faixa de Gaza é. A faixa de Gaza é uma réplica, nos dias atuais, daquilo que Hitler tinha como campos de concentração. Então falar que eles não sabem do que está acontecendo no Brasil e que ficaram impressionados com uma citação ao ministro do Hitler é dizer que, nesse momento, eles se ofenderam, porque eles perceberam que o nazismo brasileiro, ele elogiou o nazismo alemão. É mais ou menos assim, enquanto o nazismo brasileiro está perseguindo homossexuais, negros, pessoas pobres, obviamente a gente não vai ter nenhuma revolta, tanto da comunidade judaica como de qualquer um que não se identifica com o nazismo. No momento em que o nazismo brasileiro, que obviamente se inspira no nazismo alemão, elogia o nazismo alemão, aí as vítimas do nazismo alemão se levantam. Mas vamos cair na real. É impossível imaginar que os judeus não conheçam muito bem as técnicas nazistas. Eles viveram isso, eles foram vítimas disso. Então eles sabem que o Bolsonaro ele está implementando toda a técnica de comunicação e agora toda a técnica de governo que foi utilizada por Hitler e, obviamente, adequada às novas formas de comunicação social. E a hipocrisia maior que eu falo, nesse momento a gente tem que chamar atenção para a hipocrisia é por que eles só se manifestaram quando pisou no calo deles? Por que eles só se manifestaram a respeito do nazismo brasileiro no momento em que o nazismo alemão foi elogiado? Porque não há dúvidas, eu volto a dizer, eu não sou, sob hipótese alguma, uma espécie aí de vidente, eu não sou do duplo expresso, eu sou simplesmente um cidadão comum que estudou da mesma forma que nossos jornalistas estudaram, que nossos cientistas políticos estudaram, ou seja, toda a sociedade acadêmica do mundo sabe que o Bolsonaro emprega de uma forma ampla as técnicas do Hitler. Não há dúvidas na academia, e eu volto a dizer, eu vou publicar novamente no canal Leonardo Stoppa um vídeo que foi feito em 2016 mostrando no livro do Hitler como que o Bolsonaro adaptou o seu governo, as suas técnicas de comunicação no Brasil a exatamente tudo que o Hitler tinha ensinado. Imaginar que é só eu que vi isso? Claro que não, gente. Não foi só eu que vi isso. Todo mundo viu, só que não incomodava. Não incomodava porque não fazia citação à origem. No momento que fez a citação à origem e elogiou o nazismo que prejudicou a comunidade judaica, aí o nazismo deixou de ser bem-vindo. Então eu volto a dizer, o nazismo não é repudiado pela comunidade judaica. O que é repudiado por essa comunidade
infelizmente, é o nazismo alemão. O nazismo em qualquer outro lugar do mundo não incomoda, porque não tem como objeto de perseguição o povo judeu. Então, o resto do nazismo, o nazismo que tem como objeto de perseguição o negro, esse não tem problema, a África do Sul pode implementar tranquilamente. O nazismo que tem como objeto de perseguição uma determinada outra raça, pode, Ruanda aplicou e palmas para todos os lados. O nazismo que tem como objeto de perseguição homossexuais, negros, pode implementar no Brasil tranquilamente, só não pode o nazismo da Alemanha, porque esse o objeto de perseguição era o povo judeu. Que o Bolsonaro, assim como muitos políticos, usam as técnicas de propaganda que foram propostas por Hitler no Mein Kampf, e essas técnicas de propaganda elas se adequam exatamente nesse momento em que o país está vivendo uma crise política, o Brasil está vivendo essa crise toda, então ele precisa daquele salvador, e é nessa hora que as técnicas do Mein Kampf funcionam. Então eu vou apresentar agora esse argumento explicando por que ele usa o Mein Kampf. Para isso eu vou utilizar alguns recursos gráficos aqui, mas primeiramente eu vou mostrar para vocês aqui o que tem no Mein Kampf, que é uma leitura muito grande, mas enfim. O Hitler fala o nome judeu 314 vezes, o Hitler fala o nome Marx 184 vezes e ele fala de parlamento 124 vezes. O Hitler tem uma técnica da repetição exaustiva de um assunto, de propor exaustivamente uma determinada coisa. Agora eu vou ler algumas coisas para vocês vão achar que é do Olavo de Carvalho, mas não, é do Hitler. Presta atenção. A atual democracia do Ocidente é a precursora do marxismo, que sem ela não seria concebível. Ela oferece um terreno propício no qual consegue-se desenvolver-se a epidemia. Muita gente acha que o Hitler era marxista. Não, o Hitler era completamente anti-marxismo. Isso aqui é do livro dele. Olha que interessante. Assim como uma hiena nunca despreza um cadáver, assim também o marxista nunca deixará de ser traidor da pátria. Qualquer que fosse a maneira de resistir, que se escolhesse, a condição indispensável seria livrar primeiro o nosso povo do veneno marxista. Essas coisas que eu estou falando aqui, um Estado que não pode evitar o desenvolvimento de uma calamidade como o marxismo, não está em condições de reconquistar o perdido. Então, onde que eu falo que a política de hoje utiliza muito essa técnica de Hitler? Hoje tem essa coisa de ficar colocando medo na população, o medo a respeito de um comunismo que eu defendo a ideia de que não existe a possibilidade de implementar mais esse comunismo traiçoeiro que tanto se fala, de estatizar tudo, de tomar propriedade das pessoas e de uma hora para outra tudo ser do Estado e voltar àquela ideia de economia planificada. Eu defendo que isso não existe mais, porque isso não deu certo. Isso não deu certo e não vai ter um partido que consiga convencer a população a fazer isso. Mas nota-se que tanto o Olavo de Carvalho quanto o Bolsonaro repetem isso insistentemente. Por quê? É criar-se o medo na população. Se você for para o livro do Hitler, você vai ver que Marx e comunismo é o que ele utilizou para criar medo na população. Então o Hitler utilizou também um elemento desprezível, segundo ele, o judeu. O Hitler criou um ser humano que ele deveria destruir, que é o judeu, assim como essa aliança do Bolsonaro com as demais pessoas, principalmente dos partidos da bancada evangélica, criaram o petista. É um ser humano que deve ser destruído e é um ser humano que é constantemente chamado ou de petista ou de comunista. Então, pensa bem, a gente já não está mais pensando na população brasileira lutar contra a corrupção. A gente já está criando um polo que visa destruir o comunista e o petista. Esse comunista e o petista é o judeu do Bolsonaro, ou seja, ainda se encaixa dentro dessa técnica do Mein Kampf. Agora, outra coisa interessante que eu gostaria de mostrar aqui é essa proposição aqui do Bolsonaro. O governo, contudo, não pode ser responsável por coisa alguma desde que o julgamento final não está nas suas mãos, mas na maioria dos parlamentares. Isso aqui é uma proposta do Bolsonaro, é uma proposta do Hitler para dissolver o parlamento, e quando a gente vai para o Bolsonaro... Se hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona, e tenho certeza que pelo menos 90% da população ia...
Então isso é uma segunda coisa, né? Qual que seria a estratégia administrativa do Bolsonaro? É fechar o parlamento. É outra coisa que realmente está no Mein Kampf. Agora, como que funciona a técnica de propaganda que está acontecendo no Brasil hoje? Pouca gente está percebendo essa técnica aqui, também do Hitler. A técnica 90-10%. 10% das pessoas que se acham inteligentes, os pseudo-intelectuais, eles se instruem a partir do Olavo de Carvalho, que é um doutrinador de direita. 90%, que são os facilmente manipuláveis, eles se instruem através do Sila Malafaia, que está sempre falando aquelas coisas de família. Eu tenho um comparativo aqui que vai ficar muito fácil de entender essa estratégia do Mein Kampf utilizada hoje em dia pelo Bolsonaro e a aliança desses partidos cristãos dessa extrema-direita. Então aqui eu faço uma comparação interessante. Olha, o Hitler, Bolsonaro. Quem que é o judeu do Bolsonaro? É o petista, porque é um inimigo humano eliminável. A corrupção parlamentar é coincidente nos dois. Os dois falam da corrupção parlamentar e eles se colocam como únicos com idoneidade suficiente para destruir esse inimigo corrupto que é o parlamento. Agora você pensa, destruir o parlamento é implementar a ditadura. Então, a juventude intelectual é o foco da propaganda de Hitler, focar na destruição de Marx, assim como Opa! Acabou o tempo, vamos lá, beleza. Pois é, Félix, a primeira coisa que a gente tem que concordar é que quando Hitler escreveu Mein Kampf, ele não tinha matado nenhum judeu. Quando Hitler escreveu Mein Kampf, ele estava preso. O Mein Kampf foi a ideologia dele, foi a estratégia política que fez ele conseguir a ascensão ao poder. O que eu estou querendo dizer não é que o Bolsonaro vai matar judeu, muito pelo contrário, o Bolsonaro gosta dos judeus, tanto é que ele foi em Israel. Não estou defendendo a ideia aqui que o Bolsonaro vai matar pessoas, não. O que eu estou defendendo é que o que todo o marketing político do mundo inteiro defende, que o Hitler fez um livro que realmente consegue convencer as pessoas. E essa estratégia que ele criou é fantástica, né, para convencer as pessoas. Agora, o que ele fez depois de conseguir o poder realmente foi uma coisa que é criticável. Mas agora só para fechar o raciocínio, gente, olha só isso aqui, que interessante, a parte onde eu parei, né? Enquanto a juventude intelectual forçar na destruição do Marx, a juventude intelectual brasileira do Bolsonaro focar na destruição do comunismo. Agora, a técnica mais interessante é isso aqui muita gente vai se identificar. Se dividiu, né? Os 90% que são as presas fáceis no caso, facilmente convencíveis, corrupção e defesa dos princípios morais. Que é o que o Hitler falava, corrupção e defesa dos princípios morais. Agora olha que coincidência, juventude, que é o 90% da juventude do Bolsonaro, falar repetidamente no kit gay, chamar todos os demais de corruptos. O que eu falo que o Bolsonaro fez, que é muito do Mein Kampf, o país é corrupto, eu sou a solução. Precisamos dissolver o Congresso porque os parlamentares não prestam, eu sou a solução para isso, né? Essa ideia de conseguir os militares. Hoje fala-se em extremismo militar, mas a gente sabe que o extremismo militar ele precisa ser aguçado. Não adianta falar militares vão para a rua, não. Um presidente que já toma o poder com essa ideia de ditadura militar, de ter os militares, ele já toma o poder querendo dizer que ele realmente vai implementar uma ditadura, porque sem os militares não tem ditadura. Aqui no Brasil, a gente tem uma prática muito cruel das empresas que instalam serviços de TV a cabo. Eles não fazem o aterramento do sistema de TV a cabo. O que isso normalmente tem causado no Brasil é a queima de aparelhos televisores, a queima de aparelhos ligados ao sistema de internet do provedor de internet. Por exemplo, a NET não instala o supressor de surtos que é necessário na entrada do sistema de TV a cabo. Da mesma forma que um raio pode cair e queimar um aparelho eletrônico, imaginem o que pode acontecer se uma criança estiver segurando o fio da TV a cabo exatamente no momento em que o raio cai. O que eu estou chamando a atenção de vocês é que o sistema de TV a cabo, como está sendo instalado pela NET em várias casas brasileiras, ele pode causar não apenas a queima dos aparelhos, como pode causar também a morte de pessoas. O que acontece é que na hora que o raio cai, uma indução eletrostática acontece naquele fio que está esticado. E ali, aquele fio recebe centenas de milhares de volts e quebra o isolamento do equipamento. Isso queima a televisão, isso queima os aparelhos conectados à internet e pior,
se tiver uma pessoa, ela pode morrer. Por que que ninguém fala a respeito disso no Brasil? Porque é muita grana que está em jogo. É muito mais fácil deixar as pessoas mais pobres morrerem sem saber o que está acontecendo do que denunciar uma empresa do tamanho da NET que ela está instalando o sistema sem a devida proteção, porque na hora que cai um raio e queima, eles averiguam e tentam dar barrigada e não pagar a indenização. A tendência natural do brasileiro é deixar para lá. Então eles não atendem, você vai deixando a coisa para lá até o momento em que você perde o direito de entrar na justiça contra eles. Estatisticamente fica mais barato para eles desrespeitarem o Brasil do que atenderem adequadamente. Aí que entram as agências regulamentadoras para exigirem essa condição de segurança. No Brasil eles têm um lobby muito forte e isso não acontece.